Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te trazer as principais informações trazidas pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista que ele deu, uma entrevista coletiva, um tanto quanto improvisada, no evento da SEG. A SEG fez uma festa de final de ano. Nesta festa o presidente Barcelos esteve presente, ele e José Olavo Bisol vice, mas só o presidente falou. Eu ouvi atentamente. O conteúdo tá aí, eu vi que a galera do Voz do Gigante transmitiu ao vivo, alguns outros colegas da Rádio Guaíba transmitiram e vários jornalistas, o Tiger estava lá representando o canal A Dupla, o Debate Raiz, e o presidente falou algumas questões. É óbvio, eu fiz aqui um resumo e vou tentar te trazer mastigadinho o que de mais importante foi falado, como sempre é tradicional nesse canal. Esse vídeo é em parceria com a galera da Zapay, para tu pagar o teu IPVA, multa, licenciamento, tudo que tá devendo, dá para pagar o IPVA com até 28% de desconto do governo. Mínimo de 6%, no máximo 28% pode ganhar por pagar agora, antecipadamente até o final do ano. Bom, mas eu não tenho para pagar, tem que ser à vista. Calma, a Zapay parcela em 12 vezes no cartão de crédito. E usando meu código JBFilho20, tu tem mais 20% de desconto nas taxas desse cartão. Então faz o seguinte, baixa a Zapay na descrição no primeiro comentário, é grátis para baixar, pela placa tu vê o que tu tem para pagar e vê ali que tu vai ter realmente um desconto real pagando com a Zapay ainda em 12 vezes no cartão. Te diverte aqui na descrição no primeiro comentário, eles são sérios, credenciados ao Detran e tudo mais, beleza? Gente, a primeira informação que, óbvio, o Alexandre Ernest faz a pergunta do dia sobre a proposta, 22 milhões de euros, que saiu Gabriel Carvalho com proposta e tudo mais. O presidente não fala abertamente, mas ele também não nega. A gente precisa, né? O presidente diz, olha, surgiu agora em São Paulo e tudo mais, tratou com uma especulação normal de mercado nesse momento, mas não disse não existe nada, ele não negou. Ele tratou com uma especulação normal de mercado e pediu para valorizar o elenco, dizendo, olha, é importante mostrar que o noticiário esportivo está novamente falando para os jogadores da base do Inter, e valores e grana nesse sentido. Então o presidente, é fato, eu preciso te falar aqui, ele não chega e nem diz que tem a proposta, também não nega, mas vai por um caminho, por um atalho, tratando como, é uma questão normal nesta hora, mas o que eu quero te dizer é, os jogadores do Inter já estão sendo especulados dessa monta, 22 milhões de euros, que é um bom tempo, não se tinha. Aí o Inter, na verdade, são poucas as negociações na história que passam os 20 milhões. Vai ter o Oscar lá atrás, mais recentemente tem o Yuri Alberto e agora, de novo, um jogador da base falando sobre isso. O presidente deixa muito claro que saídas vão acontecer. Ele fala que todas as saídas, relembra que todas as saídas que aconteceram foram muito positivas da questão financeira para o Inter. Aqui eles farão de tudo para manter o elenco, mas que se tiver alguma negociação vai ser assim, em termos muito favoráveis para o Inter. As negociações que são plenamente admitidas são, por exemplo, a do Wesley, que o presidente aproveita para usar ele como exemplo positivo. Foi questionado sobre, e o Wesley está sendo vendido, todo mundo sabe, Krasnodar, 10 milhões de euros, mais perdão do que tem para pagar do Wanderson e tudo mais. E ele disse, olha, eu quero usar essa situação como um exemplo positivo. Foram muitas críticas na época da contratação do Wesley, muita gente que disse, porque o Inter pegou ele embaixo, ele falou, olha, ele veio, se encaixou perfeitamente no modelo, se valorizou e por isso está sendo sondado e procurado pelos clubes que estão sendo procurados. Falou que se confirmarem as propostas interessantes, o Inter vai avaliar essas propostas e terá que necessariamente fazer a venda se for do que está sendo falado. O presidente fala isso porque ele sabe que vai ter que vender o cara, não tem muito o que fazer, não vai ter como segurar, não tem o que fazer, o Wesley vai ser vendido. Se bobear, vende o Wesley e até Vitão. Até porque, na última conversa que teve com a imprensa, foi só um pronunciamento, na saída do Conselho Deliberativo, tinha sido falado em remédio amargo, expressão usada por ele. O remédio amargo, segundo o presidente Barcelos, na derrota das debêntures, é um sentido mais amplo do time. Não é só sobre futebol. Tem mais coisas a respeito, até questão administrativas, as outras vice-presidentes e presidências que o Inter vai ter que começar a enxugar, gastar menos para poder ter dinheiro para o futebol e ser competitivo. Porque ele garantiu, o cenário é ser competitivo mesmo num mundo do futebol que tem altos investimentos e o Inter não tem esse poder. Só que aqui vem uma questão. Por livre e espontânea vontade, o presidente fez questão de refutar e rechaçar algumas notícias que tinham saído e até feito uma promessa, essa promessa. O presidente então confirma que a venda do Wesley, por exemplo, vai acontecer e não descarta uma possibilidade de venda do Gabriel Carvalho porque ele diz, tem alguma coisa aqui se movimentando. Mas ele rebate uma especulação de saída dizendo que não existe, por exemplo, a saída do Borré. Ele garante que viu algumas notícias, algumas situações, algumas informações vazando que o Borré poderia sair. Na verdade,
o máximo que se tem é que o Borré era desejo do River e tudo mais, e o presidente disse, ó, isso não vai acontecer, não existe. O Borré vai seguir no Inter. Mas ele faz uma promessa, dizendo que a tônica do Inter é manter a espinha dorsal desse time para manter um time forte e competir. Não existe desmonte no clube, isso não vai acontecer. Não existe desmonte. Sempre teve a necessidade de venda, sempre aconteceu a necessidade de venda, mas a falta dos 200 milhões, né, dessas debêntures aí que o Inter imaginava que pudesse aliviar o fluxo de caixa complica um pouco, mas vão acontecer vendas, só que não acontecerão desmontes. Não acontecerá um desmonte no Internacional. Existe até uma situação, olha, o que é um desmonte, o que não é? E o Inter trabalha com uma situação de, bom, se eu liberar, eu posso liberar jogadores, se eu liberar 3, 4 jogadores, beleza, vai configurar um desmonte do time titular e tudo mais. Mas se eu liberar jogadores que são assim, né, caras que, poxa, um reserva, um titular e daqui a pouco um jogador que eu consigo repor, não é necessariamente um desmonte na visão do Inter, e ele garantiu, ele fez essa garantia, não existe desmonte, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.